Muito bem, agora 10 horas 9 minutos, estamos de volta com o terceiro bloco aqui do Controle Geral e nós vamos ter a participação aqui dos nossos convidados, o secretário de Agricultura e Abastecimento, o Rogerinho, e também representando aí a Emater, o André e o Emerson. E eles vão falar sobre esse importante programa que foi lançado nessa semana lá em Porto Alegre, que é um programa do governo do estado, com recursos do FUNRIGS, que é o Operação Terra Forte, doutor Danilo, que é voltado aí principalmente para questão do solo, né, de melhorar aí algumas propriedades e praticamente servir como talvez um experimento aí para aplicar em outras propriedades depois. A gente vai falar sobre esse assunto aí, que é bastante interessante e que os agricultores familiares precisam estar bem antenados para esse assunto para poder se inscrever quando abrir as inscrições também, né, secretário? Bom dia, começando por ti, Rogerinho. Bom dia, Pablo. Bom dia, doutor Danilo. Bom dia aos ouvintes, pessoal que está nos acompanhando, né, do Clique. É uma satisfação para nós poder estar participando aqui do teu programa pela primeira vez, né? Já fui convidado algumas vezes, mas por questões de logística não pude estar presente, mas hoje estamos aqui acompanhado do André e do Emerson, que são da Emater, para trazer essa importante notícia, como tu já falaste, que é do programa Terra Forte. Mas o que, primeiramente, eu quero agradecer a Deus e também ao prefeito Abner por ter me chamado para essa tão importante missão, que é ser secretário da Agricultura, uma secretaria de grande importância para o nosso município, e em parceria com a Emater, a gente está trabalhando forte no nosso interior, aí com os pequenos agricultores, agricultura familiar, e quero dizer que quando eu venho do interior, também plantei fumo muitos anos, lá no tempo que o fumo era atado de cavalete, saiu até o Ari falando em coisas antigas aqui, nós viemos dessa época, mas hoje tudo se modernizou, veio tecedeira e hoje já são estufas elétricas que as pessoas pegam e não precisam nem atar mais o fumo, já vão colocando lá dentro. E também quero falar que a gente, antes do André, vou deixar para o André essa parte do programa Terra Forte, que é uma parte mais técnica e eles já estão mais por dentro. A gente está trabalhando muito forte agora ajudando lá os agricultores, lá do pessoal do assentamento Boa Vista, que está para ser titularizada aquela terra, a titulação da terra. E até na semana passada, na quinta-feira, nós estivemos presente ali, juntamente com o CAD Único. Quero agradecer aqui o secretário Wilson Meirelles, que disponibilizou um grupo de pessoas lá para fazer o cadastro único lá dentro do assentamento. Também o André e o Emerson estiveram presentes lá para fazer algumas correções nos projetos que eles têm lá dentro do assentamento para receber alguns recursos. E nós temos aqui, até peço que os ouvintes que estão lá no assentamento que providenciem o mais rápido possível seus documentos de registro atualizados para que seja feita a titulação o quanto antes. E nós temos trabalhando forte nessa área faz 30 anos aquele assentamento, 30 anos, e não foi titularizado ainda. E agora, então, estamos trabalhando forte, os outros secretários já trabalharam, outras pessoas trabalharam, mas agora chegou a nossa vez de nós trabalhar junto com aquela comunidade lá. Temos encaminhando os documentos para Porto Alegre, assim que tiver, provavelmente dentro dos próximos dias, talvez ainda dentro do mês de julho, agosto, estará sendo feita a titulação. Qual o assentamento? Assentamento Boa Vista. Boa Vista. Também foi feita uma busca de recursos através da Secretaria da Agricultura, do INCRA, para arrumar a estrada dentro do assentamento Boa Vista. São 5,5 km de estradas que serão recapadas ali com cascalho, serão feita a abertura das estradas. Isso foi um trabalho que já começou lá no tempo do secretário Gildo, e nós viemos dando prosseguimento, e agora essa verba, até inclusive na semana passada, uns dias atrás, teve o superintendente do INCRA, esteve presente aqui, acho que o Clique estava lá fazendo a cobertura, para assinar a autorização da licitação. Isso está sendo licitado e aquela estrada lá vai ser arrumada. Lá. E o secretário... Verba do INCRA. Na casa de 400 mil reais, e vai ser operado lá o serviço, a operação vai ser feita pela Secretaria dos Transportes. O secretário Sidney já está providenciando a licitação, está bem adiantado. Se Deus quiser, em seguida vai ser arrumada aquelas estradas lá. E também
Nós fizemos um encaminhamento de umas propostas para Brasília, com solicitação de máquinas para a nossa secretaria, que a nossa secretaria, ela tem máquinas, mas sempre tem bastante demanda, a gente não tem conseguido atender todos os agricultores ainda, tem 2 máquinas que estão estragadas, uma saiu da oficina ontem, então a partir de segunda nós temos mais uma máquina trabalhando, uma reta escavadeira para limpeza dos açudes. E tratores e reta escavadeira? Só retro? Não, as retas escavaderas, eu estou falando das que estavam estragadas, agora uma saiu, começou a trabalhar, mas a gente encaminhamos 2 propostas, que seriam 2 retas escavadeiras, uma escavadeira hidráulica, 3 tratores e um caminhão plataforma e uma caçamba. Então a gente está pedindo a Deus que lá em Brasília a gente consiga, Deus toque no coração lá do pessoal dos Ministérios da Agricultura lá, que nos libere esse maquinário para a gente poder trabalhar mais, porque se no momento que a gente consegue trabalhar dentro da propriedade, como as máquinas, não precisa o pessoal da Secretaria dos Transportes fazer até alguns trabalhos na própria estrada, a gente pode fazer se a gente tiver essas máquinas, porque a agricultura é interior. O agricultor vir para a cidade, ele precisa de estrada. Então, a gente pode também fazer isso, né, em parceria. Por isso, esses recursos que vêm para as estradas. Também veio... E qual seria o valor desse empreendimento? É alto, né? Que são vários equipamentos. É em torno de 1.900.000, mais ou menos, que a gente solicitou. E aí a contrapartida da prefeitura é bem baixa, nesse caso. Então, temos... O município estaria com... A gente não lembra ali, mas é muito baixo. 100 mil? Não seria isso, é de 100 para baixo. A gente está lutando para ver se a gente consegue esse maquinário aí. Também o prefeito Abner teve presente lá no lançamento do Terra Forte, e o prefeito Abner está trabalhando muito forte junto com nós para que a agricultura seja uma agricultura sempre, como já vem, o pessoal da Emater vem trabalhando, mas a gente precisa cada vez melhorar mais. Então a gente está lutando para que a nossa agricultura possa continuar crescendo cada vez mais. E o programa Terra Forte, que a gente já vem acompanhando aí há algum tempo as informações que vão sendo divulgadas, né? Mas agora acredito que se tem até bem mais informações depois daquele lançamento que aconteceu na terça-feira, né? Não, na segunda-feira em Porto Alegre. E aí o pessoal da Emater aí está presente também e vai poder nos dar um pouco mais de detalhe. Eu sei que parece que são 100 propriedades daqui de Camaquã que vão ser beneficiadas, né? Isso. Bom dia, Pablo. Bom dia, doutor Danilo, o seu Ari também que está aqui, o Rogerinho, secretário. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, da gente vir aqui, o convite do Pablo para participar mais uma vez do programa, e falar também sobre esse importante programa. A Emater, ela é o braço operacional da Secretaria do Desenvolvimento Rural, né, do secretário Kovács, que propõe algumas políticas públicas, uma delas, se não a maior política pública voltada às questões de solo, que são muito importantes. Isso a gente pode também comentar um pouquinho, porque nós, a Emater, que trabalha com extensão rural, a gente trabalha não só com sistemas, né, versão de produção, trabalha com as famílias, trabalha com atividades, e tudo na agricultura parte do solo, né, da qualidade que o solo tem e da aptidão que ele tem para as culturas. E dali vem a renda do produtor. E dificilmente existiu um programa com um aporte tão grande de recursos que é voltado para essa questão de solo. E devido a toda a catástrofe que aconteceu no estado no ano passado, então existem os recursos, né, do FUNRIGS, esse fundo que tem no estado. Então, parte desses recursos foram destinados para programas especiais, emergenciais, e esse Terra Forte foi um dos programas. Ele vai aportar 903 milhões de reais, né, no estado. Todos os municípios que têm escritório da Emater vão ser contemplados, né? Então a Emater vai ser a parte operacional, técnica operacional do programa. Camaquã foi beneficiado com 100 famílias, é o maior número aqui na nossa região de Porto Alegre. Só tem mais 2 municípios que têm essa mesma quantidade, que é Camaquã, Dom Feliciano também tem a mesma quantidade, e São Sebastião, Santo Antônio da Patrulha também. Então são 100 beneficiados. Então é um número muito expressivo. Depois a gente vai falar de números também, né? Mas de valores, né? Por causa da propriedade. Só deixa eu complementar. Bom dia, Paulo. Bom dia mesmo, aqueles que nos escutam. Só complementar esse número 100. Ele não surgiu do nada, né? Esse número foi baseado em torno de 5% dos agricultores
se agricultor, obviamente, que é do meio rural, né? Então, esse número saiu como o Camaquã tem uma maior comunidade no meio rural, vão ser contemplados 100 agricultores, que surgiu de 5% que vão ser contemplados desse programa que está vindo aí, o Terra Forte. E seria 5% do número de agricultores que se tem, né? Do número de propriedades. E aí tem outro critério para escolher os 5%. Agora a gente está a primeira etapa desse programa, desse importante programa, que na verdade é um programa que tem o nome de operação, né? Que também é diferente. Não é o programa Terra Forte, é a Operação Terra Forte. Que é o programa Operação Terra Forte. Vai ser uma grande operação, na verdade, que vai ser executada no Estado. Então, todos os municípios, felizmente, têm Emater, né? E isso a gente também deixa aqui claro que é uma decisão. A Emater, a extensão rural, é uma política pública que é do Estado e também dos municípios, né, secretário? É verdade. E a gente, aqui, como está presente aqui o secretário, a gente também agradece essa parceria, porque a Emater só existe no município por interesse da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Agricultura. Então, nós somos vinculados à Secretaria de Agricultura aqui do município e à Secretaria do Desenvolvimento Rural do Estado, que é o que está lançando também esse programa. Então, isso ficou bem claro também no lançamento, né, que esse programa ele não é um programa só estadual ou só da Secretaria, mas também das secretarias municipais, muito por essa parceria que tem também com a extensão. Até foi falado pelo secretário Covatti, seria tipo um tripé, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a Emater e o município. Os três participam junto, então é muito importante todos estar junto, né? Porque se um não quisesse, não teria. E esse programa é muito importante porque ele é para recuperação dos solos, porque essas chuvaradas que está dando aí, a chuva bate na terra que ela é só passa um grade, ela aflocha só um pouquinho. Então vai ser feito um trabalho para mexer no solo para segurar mais as águas. Até foi dito que, no caso, e a erosão? As erosões estão levando as lavouras porque ela não está preparado o solo, né? Ele é um programa que foi bem pensado. Depois eu vou passar para o Emerson passar alguns detalhes mais sobre ele, né? Mas e tem 3 eixos, na verdade, que é o tecnológico, o ambiental e o social. Então a gente existe tecnológico produtivo, né? Ambiental e social. Então tem que existir ações nesses 3 eixos aí dentro de cada projeto. Camaquã foi contemplado com 100, né, Rogerinho? Sim. Então são 30 mil reais para cada propriedade. 3 milhões de reais. 3 milhões de reais que vai entrar diretamente aqui no município e inclusive com recursos que vêm do fundo, né? Vem lá do Estado e eles têm que ser executados aqui e adquiridos aqui no comércio local, né? Então alguns comércios serão que comercializam, né? Esse tipo de material ali vão ser credenciados. E é um valor que acho que não vai precisar ser retornado, né? Ele é fundo perdido. Ele não é um financiamento, não é nada do tipo, né? Um dinheiro que também vai ter um trator, né? De 150 CV, né? Além disso, além das ações diretas que vêm para as propriedades, a Secretaria de Agricultura vai receber, a Prefeitura vai receber um equipamento, né? Um trator de 150 CV, então um trator bem grande, que é também para algumas operações que o programa exige, né? Sim, para o programa, né? Para executar esse trabalho. Depois ele fica para nós, né? Depois ficará na Secretaria. O programa, a gente fica na Secretaria. Fica na Secretaria. Isso. Então, a gente fala assim que é um programa estruturante porque trabalha solo. E isso é muito difícil de ocorrer programas assim, né? Que vêm trabalhar diretamente esse maior bem que o agricultor tem, que é o solo. E os valores serão suficientes? Aí entra os projetos, né? Os projetos que a gente vai executar. Então, todas as propriedades que fizerem parte, e isso é uma coisa muito importante, por isso também que é importante a gente estar aqui, né? Quando a gente foi convidado, a gente definiu que realmente, porque a gente ainda não tem a data de inscrição, mas existe uma coisa mais importante que antes de se inscrever, que o produtor entenda o que é o programa, o que é esse programa. Ele vem para corrigir solo. Esse é o básico, trabalhar o solo da propriedade. E também outras ações que tem depois dessa, né? Então existe contrapartida do produtor, não em dinheiro, ele não paga nada, né, dos 30 mil reais que vão ser investidos na propriedade dele, mas ele entra com o trabalho dele. E horas máquina, que é o trabalho da propriedade dele, para executar o projeto. E a execução do projeto atrapalha alguma cultura agora ou não? Dependendo do período que acontecer?
Aí vai depender do projeto da propriedade. Por exemplo, o pessoal que vai plantar grãos agora, talvez fique por uma segunda etapa, que não teria esse recurso, talvez não chegue a tempo para ele, aquisição de insumo, alguma outra coisa, alguma outra medida preventiva, no caso, né? Aí teria que ver. Esses nomes vão ser passados pelo conselho, né? Tem alguns critérios. Mas não vai perder o benefício. Não vai perder o benefício, ele pode vir lá na frente. O benefício pode vir na frente. E o fumo que tem safrinha. Daí não tem problema, o fumo pode ser trabalhado de uma forma diferente, que boa parte, acredito que boa parte desses recursos virá para a parte alta da cidade, a parte do fumo ali, né? Embora nos critérios ali para esse recurso vir para o município como um todo, tem que ser contemplado as principais culturas. Vamos ter que contemplar, por exemplo, fumo, a soja, o arroz, por exemplo, né? Milho também, toda essa questão também. Pessoal que produz grão, pessoal que produz gado de corte, por exemplo, mas voltado à agricultura familiar, né? A pessoa, para primeira coisa para fazer a inscrição na Emater, ela tem que estar com o CAF, que é o Cadastro de Agricultura Familiar ativo. Esse é o primeiro passo. Mas voltando à questão das máquinas que tu tinha perguntado, assim, ó, vai vir para cada prefeitura, poderá vir um trator, né? Acredito que a Camacuã vai vir um trator, né, secretário Rogerinho, mas se uma prefeitura de menor porte acha que esse trator é muito grande, pode pegar um outro equipamento que está no edital ali, poderá ser um trator ou um outro equipamento. Também é interessante, né, André, que esse programa ele não é um programa, como é que eu posso dizer, ele quer agregar parcerias. Que parcerias seriam essas? Seriam os institutos, aliás, as universidades federais, a UFPEL aqui mais perto de nós, a URSS mais perto de nós. Inclusive, no dia do lançamento do programa, tinha um professor titular do Departamento de Solos da URSS, ele estava acompanhando lá, né? Então, eles vão dar esse aporte, eles vão dar essa clareza de ideia para nós, como executar o projeto, como fazer o projeto, embora cada projeto seja individualizado. A situação, por exemplo, pegar uma situação hipotética, a realidade do André seria diferente da realidade do Pablo, uma maneira de pensar diferente, uma maneira de tratar o solo diferente. Então, cada projeto será individualizado, claro, obedecendo alguns critérios. A Embrapa também vai participar forte disso, e aquilo que o André estava falando, né? Então, seriam três eixos que serão trabalhados, né? O eixo produtivo, o eixo ambiental e o eixo social. No eixo produtivo, o que vai ser, qual é a ideia desse dinheiro ser aplicado, né? Recuperação de pastagem degradada, sistemas integrados de lavoura pecuária, sistemas agroflorestais, sistema de plantio direto de hortaliças e lavouras, florestas plantadas, se o cara quer fazer uma floresta plantada, a gente está dizendo de plantas exóticas, pode ser uma acácia, pode ser um eucalipto. Sistemas irrigados, manejo conservacionista de solo, aqui acredito eu que é forte envolvimento da Secretaria de Agricultura com as curvas de níveis, né, entre outros. Manejo de resíduos animais. E no processo ambiental, proteção e restauração de ecossistemas relacionados à água, energias renováveis, e na questão social, acesso a alimentos seguros, nutritivos e suficientes, acesso a saneamento básico e conectividade rural. Qual é a ideia aqui? Que 40% desse recurso seja alocado no sistema produtivo, 60% seja alocado na questão produtiva e os 40% restantes no eixo ambiental e no eixo social. Claro que eu volto a frisar, cada realidade vai ser diferente, né? Eu posso botar todo esse dinheiro só em calcário e posso botar todo esse recurso em adubo? Não pode. Vai ter que contemplar de tudo um pouco. E Paulo, só deixa eu complementar agora que eu vi, secretário Rogerinho, o Mauro, nosso colega aqui de Emater já há vários anos na Emater e vários anos aqui no município de Camacuã. E o Mauro sempre bate nessa tecla, essa questão do acesso ao saneamento básico. Um dos motivos do IDH de Camacuã ser abaixo do ideal é justamente isso. No meio rural a gente não tem destino correto das águas servidas. E para cada real, tem um estudo, que eu não vou me lembrar agora, mas para cada real investido em saneamento básico, vai poupar tantos reais lá na frente na questão da saúde. E às vezes é esquecido isso daí. Eu até posso procurar aqui que eu lembro dessa. É mais destacado na zona urbana que na rural. Mas essa questão do saneamento básico. O que eu ia justamente trazer é essa questão, né, nessa questão da questão tecnológica produtiva, são muito amplas as possibilidades, né? A pessoa pode daqui a pouco trabalhar com algo que ela já está fazendo na propriedade e aí melhorar ou até desenvolver um outro. Eu vi aí, por exemplo, comentou sobre agrofloresta, acho que é uma coisa que em Camacuã nem se tem agrofloresta, né? Então você tem várias possibilidades aí que podem ser desenvolvidas e aí eu queria saber quanto tempo, né, vai ser o acompanhamento que vai ser feito, ou em que momento que vai ser dito. Eu sei que, na verdade, talvez vai ser um acompanhamento permanente, né? Mas quando que vai ser possível dizer
por exemplo, se a operação foi um sucesso? Se atingir qual os efeitos da operação. O que acontece? Na verdade, o que a gente está vendo hoje dos problemas que estão ocorrendo, e vão ocorrer, infelizmente, né? A próxima chuva que está prevista agora por estado, né? Ocorrer esse final de semana, muito está ligado com o assoreamento dos córregos, né? Desde as Sangas aqui, aos rios, e chegando lá no Guaíba, a gente vê o que está acontecendo. Então, o grande sucesso do programa vai ser quando o produtor conseguir segurar o solo dele, e isso repercute lá na renda dele, né, na renda do produtor, mas que esses sedimentos não entrem lá nas sangas, nos córregos, e cheguem nos rios, né? E acaba assoreando, e qualquer chuva causa uma enchente, tanto na área urbana. Isso é tão importante para o meio urbano, esse tipo de trabalho, tanto que aportaram um recurso tão grande nisso. Então, esse é o principal foco do programa: melhorar a condição do solo dos produtores, reduzir o assoreamento de rios, né, reduzir a perda de sedimentos que se tem, e aumentar a produtividade, aumentar a renda do agricultor lá, que é um resultado final. A Emater ela vai executar esse programa e vai acompanhar essas famílias dentro deste programa por 2 anos. Mas não, como a gente fala, né, os agricultores que são acompanhados, tanto pela Secretaria de Agricultura quanto a Emater, são permanentemente acompanhados durante toda a sua vida aqui no meio rural. Então a gente vai focar com o nome Operação Terra Forte nos próximos 2 anos. Os projetos, voltando também ao que o Emerson tinha falado antes, os projetos eles são individuais, porque cada uma dessas 100 famílias que vão ser acompanhadas, elas vão receber visitas, onde a gente vai estudar a propriedade. Quando eu entrei na Emater, por exemplo, uma coisa que era muito focada, que um extensionista tem que ter, é a questão da visão holística, né, que se fala. Tu entra na propriedade para ir lá verificar, fazer às vezes um laudo de vistoria pericial lá da lavoura de milho do produtor. Mas tu está entrando numa propriedade que vive uma família, e aí tu se depara ali com problemas de saneamento, onde está saindo lá a água da máquina de lavar, está indo para o terreno, não existe fossa séptica, o lixo também é colocado em alguns locais, às vezes que não é adequado. Tudo isso está na visão do extensionista. Tudo isso fará parte, na verdade, de um projeto como esse, da Operação Terra Forte. Então, cada unidade será individual. E uma coisa muito importante também, e na inscrição, isso vai ficar bem claro, né, para quem se inscrever, cada uma dessas 100 propriedades que receberão esse valor, que é a fundo perdido, elas serão uma unidade de referência técnica. Então, muitas delas a gente vai utilizar para replicar para os vizinhos, né, e para a comunidade as tecnologias que existem para conservação, manejo de conservação do solo, de saneamento, de água, de energias renováveis. Então, elas serão a gente fará muito dia de campo, por exemplo, aqui em Camaquã, dentro dessas unidades aí que serão beneficiadas. Até porque, analisando o valor de R$30 mil, para muitos investimentos que são feitos em propriedades do interior, é um investimento baixo até, R$30 mil. Né? Então, se for um investimento nessas 100 propriedades que for um sucesso, certamente propriedades vizinhas poderão ter, não digo a fundo perdido também, mas alguma linha de crédito no futuro para também fazer replicar essa situação, né? Mas uma pergunta até que eu fico curioso nesse sentido, porque vocês já desenvolvem um trabalho muito grande, amplo na região, acompanham muitas propriedades, muitas situações, e aí agora terão 100 propriedades pelos próximos 2 anos para acompanhar, com 4 extensionistas rurais. Como é que vai ser isso? É o grande desafio. Não, isso dentro desse programa, fora as outras atividades. Sim, pois é, por isso que eu digo. Tem todas as atividades que vocês já fazem e tem mais essas... Exatamente. Eu sempre lembro, quando se fala assim, quando eu concluí a faculdade agora, inclusive me chamaram um dia lá para fazer uma explanação do trabalho da extensão rural, como é, né? E aí, quando eles perguntam para a gente o que a Emater faz no município, a gente até fica assim, o que a Emater não faz, né, no meio rural. Então, todas as atividades que são ligadas à agricultura têm ação da extensão rural. Tem uma ação da extensão rural também que beneficia essas atividades. Então, até uma colega fez uma vez um trabalho, né, de pesquisa de pós dela, e num dia de trabalho de um extensionista ele fala em torno de 25 assuntos diferentes.
E a gente começa a calcular, né, Emerson, lá, e realmente é nessa faixa aí. A gente tem crédito rural, a gente tem laudos periciais, tem programas públicos tanto do município. Está morrendo, é bergamota do pé que está caindo, é bergamota que está rachada, sabe? É bem amplo o aspecto. Mas o Paulo fez uma pergunta que eu achei bem interessante, André e demais. A questão de como é que a gente pode mensurar isso daí. É uma boa pergunta, Paulo. Talvez eu não possa te dar uma resposta exata, mas a questão, uns 4, 5 anos atrás, foi feito um trabalho aqui no município de Camaquã de cercamento de nascentes. Isso já deu algum resultado, já está dando. O que cercamento? O pessoal tinha um gado lá, foi cercado a área, tinha uma nascente, né? Deixou vir a mata, coisa. Isso já está dando resultado. Por exemplo, assim, ó, esses últimos períodos com seca, o cara ainda, na nascente dele, que praticamente já não existia mais, conseguiu recuperar. Ela enfrentou com mais a água corria com mais força. Sim, tem vegetação, ela vai segurar mais. Já tinha as árvores ali. Então, dá resultado. Agora, como a gente vai mensurar, vai ser difícil. Talvez uma questão de grãos seja mais fácil, né, de mensurar, mas eu acredito que esse a médio ou longo prazo vai nos dar resultado. Aí outra questão, né, André? Esse recurso ele vai vir no cartão, né? É um cartão do Banrisul que vai vir como dinheiro do Estado, né? Para o agricultor gerir esse cartão, né? A gente sabe o que ele pode fazer e também sabe... Mas ele tem que prestar contas. Exatamente. A nota fiscal vai ter que sair no nome dele, vai sair no CPF dele, né? E prestar contas, exatamente. A gente sabe que algumas coisas que ele pode fazer, mas que ele não pode fazer também. Ele não pode usar esse recurso para horas máquinas, ele não pode comprar combustível, ele não pode fazer reforma de maquinário, por exemplo, e entre outros. Ele tem que investir no projeto. O projeto vai ser de irrigação, tem que investir em material, equipamento para irrigação. Que acredito que até seja um dos mais interessantes assim, do agricultor investir hoje, né? Na irrigação, talvez. Mas esse é para recuperar solo. A irrigação ela é uma grande tecnologia, mas antes da irrigação o solo tem que estar preparado para receber a irrigação. Isso também é uma coisa que a gente discute bastante, né? Que o pessoal, às vezes, são lançados programas para irrigação e a gente sempre foca para o agricultor. Irrigar é diferente de molhar, né? Para te fazer uma irrigação eficiente, o solo tem que estar preparado para receber aquela umidade e para reter ela também, né? Porque se tu colocar uma irrigação numa terra extremamente arenosa, que tu não tem quase nada de matéria orgânica, né? Que infelizmente é a nossa realidade aqui. Tu vai estar molhando e a água está se perdendo. Tu não tem a água não fica armazenada no solo, ela vai embora. Daqui a pouco está lavando o solo. Exatamente, está piorando a situação. Então a irrigação ela vem depois que tiver o solo preparado. E isso esse tipo de operação de programa é uma grande oportunidade de a gente discutir esse tipo de ação anterior à grande obra lá da propriedade. Primeiro trabalhar o solo, depois trabalhar as outras ações. Por isso que tem que ter pelo menos 60% dos recursos que vem nesse programa aí ser destinado para a área tecnológica. E quando a gente fala tecnologia relacionada a solo, não é a máquina, né? Não é um implemento, é trabalhar mesmo, fazer uma atividade dentro daquele solo. Desde uma recuperação, desde escarificação, né? Que é quebrar aquela camada dura do solo. Trabalho com sementes de plantas tanto recuperadoras como de proteção, né, para o solo, e plantio direto são tecnologias que são bem investidas. Correção do solo, né, que é uma coisa muito importante também, calcarear os solos, fazer análise dos solos, isso também é uma isso aí que eu ia até perguntar, né, na prática, numa forma geral, o que é que vai ser feito, né? Até para o produtor entender, eu vou me inscrever e o pessoal vai vir aqui e eu vou ter que fazer o que exatamente? Né? Sim, claro que cada projeto vai variar, mas de forma geral, algumas coisas vão talvez ser feitas em todos. Mas, por exemplo, a análise do solo entraria na estrutura do projeto e não nos 30, que é por isso que os 30 representa feito dessa forma. Né? Se der 30 mil para o produtor e buscar projetos, fazer tudo, não dá para nada. Mas dessa forma vai representar. Isso foi um projeto bem pensado nesse sentido. Primeiro que vai ter o acompanhamento. Então, cada uma das 100 unidades vai estar a presença de matéria e nós vamos sentar junto com a família e discutir o que a gente vai fazer. Primeira coisa que a gente vai precisar é a análise do solo dele. É como tu vai no médico, né? Tu tem que ter um exame lá para identificar e poder fazer fazer o diagnóstico. Então, primeira coisa, análise de solo. A gente vai analisar quais as necessidades que aquele solo tem.
necessidades químicas, né, Emerson? E aí a gente também trabalha a parte física do solo. Como é que está a lavoura? Vai lá a campo, olha, está abrindo erosão, por que está abrindo? Está compactado. Existe onde é que está a camada compactada? Ela está profunda, ela está mais rente à superfície? O que é possível fazer a subsolagem do solo? Então vamos corrigir esse solo, fazer subsolagem, cobrir esse solo, né? Hoje... a própria escolha da planta de cobertura, geralmente o produtor vai optar por uma cobertura que obviamente dê uma boa cobertura, mas vai procurar uma semente mais barata, uma aveia, por exemplo, um milheto, por exemplo. Mas é interessante tu agregar uma leguminosa, que ela vai fixar o nitrogênio. Dependendo da leguminosa, uma raiz mais profunda vai ajudar a quebrar essa camada compactada. Então, cada caso é um caso. Cada situação é uma situação, vai ter que ver como é que a pessoa vai realiza esse manejo. A gente volta e meia, a gente recebe análise de solo e tu vê claramente onde o cara trabalha um solo melhor, a fertilidade, a questão da matéria orgânica, mais especificamente que eu estou falando, tu vê que ela é diferente. Geralmente eu faço pergunta, cara, como é que tu está conseguindo lidar aqui? Tua matéria orgânica está razoavelmente boa, está em torno de 2, e na nossa região chegar a 1,5 já está razoavelmente bom. Tem gente que chega lá com 1,2 ou 0,9 de matéria orgânica, que é muito baixa, né? Então, esse cara, de alguma maneira, ele está conseguindo preservar a matéria orgânica e fazer um manejo melhor desse solo. E a questão ambiental é muito importante, porque o nosso público hoje do interior vem à cidade. Antigamente ele consumia muito, produzia pouco resíduo, né? Hoje ele vem à cidade, leva todos os produtos do PVC, a lata, o plástico, o que for, e leva para a propriedade e não sabe dispersar. Geralmente o pessoal gosta de botar perto de sanga, né? É culturalmente isso aí, entre aspas. E é onde dá os prejuízos depois para toda a região. E além disso, né, também nessa parte ambiental, porque, por exemplo, uma curva de nível que se faça na propriedade é um grande trabalho ambiental também, para evitar erosão e evita estragos, inclusive, né, secretário? E uma coisa que a gente... parte de uma parte de educação também, que a extensão leva, essa questão, né, de tirar as águas para o local adequado. Então, não é jogar na estrada, né, secretário? É puxar da estrada a água, tirar, inclusive, da estrada a água e levar até a sanga essa água. E evitando, na verdade, de abrir a erosão no solo dele, aumenta a produtividade, aumenta a renda do produtor e ajuda o meio ambiente. Também a questão da água, né? Da água servida também, que também é possível de se trabalhar nesse projeto. Por exemplo, proteção de fonte para o produtor e todo o sistema de saneamento. O produtor que não tem lá fossa séptica, sumidouro, dá para construir através desse programa aí, os custos também custeados por esse programa. E outra coisa que nós falamos antes, Pablo, de passar a palavra, todos esses itens que existem nesse programa, que vão ser fundo perdido, então o produtor não vai pagar do que for executado, eles são financiáveis, né, Emerson? Então, isso é uma coisa também que a gente trabalha muito em matéria, porque às vezes o produtor pensa que o Pronaf Investimento, lá, o crédito de investimento para a agricultura, ele é para comprar máquina, para comprar implemento, ele também é para comprar máquina e equipamento, mas também pode ser utilizado para comprar calcário, tem os custeios, né, que já utilizam para correção do solo lá, para comprar sementes de plantas de cobertura. Tudo isso são itens financiáveis também. E eu ia comentar sobre essa questão da curva de nível, que é muitas vezes feita até para direcionar um pouco ali a água, né? E eu vejo em muitas propriedades que elas são feitas é feita a lavoura e é feita aquela curva de nível. Mas já pesquisei, já vi em alguns lugares que o ideal seria que fosse uma curva de nível mais permanente e inclusive com vegetação, né? Que aí sim ela funcionaria melhor. Nós temos problema, um parênteses aqui, que atinge a todos da região, a barragem do Oveduro. Nas lavouras contíguas ao nosso lago artificial aí, que deveriam observar todos esses critérios aí para não assorear a barragem. A curva de nível ela é muito importante e existem, por exemplo, tem muitos produtores que trabalham, né, com curva de nível nas lavouras de tabaco, mesmo de fumo, que é uma lavoura que tu tem que preparar o solo todo ano, devido a fazer o mulchão ali para escapar da umidade e tal. Mas o certo é se fazer a curva de nível e depois ela vai guiar, inclusive,
os mulchões, né, que são feitos para plantar depois o fumo, então segue o mesmo caminho da curva de nível. Até para tirar toda a água, né, vai acompanhando a curva de nível, as carreiras de fumo, como a gente diz lá. E isso aproveita a umidade, inclusive, natural, né? Então, épocas de estiagem mesmo, quem trabalha com curva de nível, que é para tirar água, excesso de água, acaba auxiliando qualquer umidade tu segura no solo. Porque a intenção da curva de nível não é que a água corra na curva. E isso também, isso é um alerta que a gente deixa para os produtores, né? Infelizmente serão 100 produtores só no município que vão ser beneficiados com esse programa, mas que é um número grande. Mas serão exemplos demais. Será um exemplo, e que os outros produtores também que se atentem a isso. Porque muitas vezes o produtor ele tem aquela o desejo, claro, e a necessidade de fazer uma curva de nível e faz ela com bastante caída, onde a água corre na curva. Então, na verdade, isso só muda a erosão, em vez dela ser no sentido a descer da lavoura, ela sai junto com a curva, e tu perde sedimento igual. Então, a curva de nível ela tem a intenção de segurar a água e a água infiltrar. Segura e ela infiltra. E isso ajuda muito o solo. A gente tem vários... Sendo verde, principalmente, né? Só aquela terra acumulada ali, pode a própria curva ter uma erosão já daí. Isso, pode. E uma coisa que a gente alerta bastante, né? Quem for fazer curva de nível, o produtor às vezes quer aproveitar, né? A Emater marca a curva de nível, auxilia, faz essa demarcação dentro das nossas possibilidades, claro, de tempo, mas os produtores geralmente querem aproveitar, né? E vamos fazer toda a lavoura, encher de curva de nível toda a lavoura. E o que eu sempre deixo o alerta, né? Uma curva de nível é um projeto de engenharia. A gente tem que, por isso que tem equipamento para fazer, tem todo um estudo para dar a declividade correta para a água infiltrar, e tu tem que cuidar dessa obra até ela se instalar. E aí tu tem que instalar isso, tu tem que plantar alguma gramínea em cima para se estruturar aquela curva ali e não mexer mais nela. Mas até ela se estruturar, o produtor tem que ir lá, choveu, tem que ir lá com guarda-chuva e uma pá, ver onde é que está entrando algum solo para dentro da curva, né? Porque se estoura uma curva, é melhor não ter feito a curva, né? Porque é uma barragem que estourou quase, né? Estourou uma barragem. Tem produtores que plantam cana-de-açúcar na curva de nível até que ajuda a segurar o vento. Isso. Né? Depender da cultura que tu vai fazer. Estivemos lá na propriedade do Wagner, naquele dia de campo lá. Ele tem umas curvas que ele fez lá. Ele fez proteção, né, para o vento. Ali no Pasto Medina, ali trabalha com hortaliças e ele faz a proteção com cana-de-açúcar e protege nas curvas. O vento para não pegar nas hortaliças. E acaba consolidando a curva. Sim, então, a raiz da cana-de-açúcar é forte, não deixa a curva de nível ceder quando ela enche mais um pouco. Né? Exato. Então o ideal sempre, por exemplo, vou começar com uma lavoura, minha lavoura é grande, faz 2 curvas no primeiro ano, estrutura bem ela, no próximo ano está tudo ok, não estourou, está tudo certinho, a manutenção foi legal, vamos aumentando, fazendo mais 2, até concluir toda a lavoura. Esse é o trabalho tecnicamente ideal, né? Em relação à curva de nível. E eu falei antes sobre apenas 4 extensionistas que vão ter que lidar com todo esse trabalho também. Acho que fica esse é um trabalho que até o próprio secretário, mas aí já não fez, ainda vai, se não fez, ainda possivelmente vai fazer, mas é algo que o Poder Público Municipal muitas vezes tem que cobrar para que nós se tenha mais, né? Lá por parte do governo do Estado. No dia do lançamento, nós já conversamos lá com o presidente da Emater, o Claudinei, que é o assessor técnico, diretor técnico, e a gente está encaminhando na segunda-feira um ofício, inclusive vamos marcar uma agenda na Emater para nós solicitar mais uns técnicos da Emater para nos ajudar aqui em Camaquã. Que é um trabalho muito importante. Esse trabalho, mesmo que nós na Secretaria da Agricultura, o engenheiro agrônomo tinha lá se aposentou e nós estamos tentando contratar outro, né? E aí a gente, mesmo que a gente tivesse o técnico da prefeitura, esse trabalho tem que ser feito pela Emater, né, André? Desse projeto, desse programa, né? Tem que ser pelos técnicos da Emater. Então, por isso nós vamos fazer esse encaminhamento, vamos solicitar. Uma a gente falou de boca, mas eu estou com vontade já no ofício pedir 2. Não sei, pedir 2 que se mas ganhar um já tá bom. É uma cidade que não, e assim, deveria ter uns 6, 7 pelo menos. Não, né? e assim, não sei vocês aí. município. E Camaquã, pelo que eu não tenho 100% de certeza, mas me parece que é o segundo município com maior número de pessoas de agricultura familiar cadastrado, perdendo só para Canguçu. Canguçu sempre foi Canguçu é o maior, né? E nós seríamos o segundo.
Então a gente vai fazer essa... Mais que São Lourenço, inclusive. Sim, sim, Camaquã é segundo. A nossa agricultura familiar é muito grande, né? Nós temos muitas propriedades, muitas famílias no meio rural aqui na parte alta que a gente fala da cidade, né? Então, pega localidades como Bonito, acho que é a maior localidade, maior em número de pessoas, é extremamente grande. A gente, para quem conhece outras regiões aí do estado, o próprio São Lourenço do Sul, né, que também tem uma agricultura familiar forte, mas e existem assentamentos, por exemplo. A gente anda aqui na nossa região da colônia aqui, parece um grande assentamento, porque tu não anda mais de 1 quilômetro sem enxergar duas, três propriedades, né? Casas. Verdade. E isso em outras regiões é muito difícil de acontecer. Mesmo com um certo êxodo. Mesmo com o êxito. O que ocorre é que muitas famílias elas tinham um número grande antigamente de filhos, e os filhos acabam assumindo a propriedade, né? Alguns dos filhos E outros migram. Mesmo vindo para a cidade, muitos, a gente ainda tem bastante lá fora que moram, e aí acaba subdividindo as propriedades e acaba causando outros problemas também, que é a questão da redução da questão fundiária. Tu tem muitas pequenas áreas. 12 hectares também, né, André? Que é a média em torno de 12 hectares aqui na nossa parte alta. 12 hectares? 12 hectares. Aí, por exemplo, tu pega uma família, pega um casal de filhos ou mais filhos, 12 hectares fica difícil a pessoa se manter. Então, ocorre essa questão do êxodo rural. E havia também, o pessoal comenta aí de propriedades abandonadas, que não há liquidez no sentido de compra e venda e que ficam abandonadas. Não sei se isso tem procedência ou não. Existe uma política pública já muito antiga, já, né, que é chamada crédito rural, crédito fundiário, né? Esse crédito fundiário é um recurso subsidiado do governo federal, tipo Minha Casa Minha Vida, seria Minha Terra Minha Vida, para comprar terra. Mas o que acontece? Muitas vezes a terra não está legalizada. E para a pessoa acessar esse recurso, essa terra tem que estar legalizada, porque essa terra ela não passa para o nome do comprador, ela fica alienada ao Banco do Brasil, né, que é o banco que lida com essa parte aí, né? Até o agricultor pagar faz a operação, exato. Até ele pagar a última parcela, aí sim ele consegue passar por uma alienação fiduciária, por exemplo. Normal em qualquer compra financiada. Exato. Eu ainda queria ver se a gente consegue comentar 2 assuntos rapidamente que eu acho que pode ser importante a gente trazer aí a visão também dos nossos convidados. Primeiro, eu até ia perguntar para o secretário de Agricultura sobre o programa esse do milho, que se ainda está em andamento, se ainda tem milho ainda disponível, como é que está funcionando esse programa do milho 100%, né? Sim, o programa do milho... É o troca-troca? É o troca-troca. Esse ano é 100%. A gente... foi feita uma média dos últimos 5 anos dos milhos que vinham para Camaquã, e a gente teve 100 sacas, Camaquã contemplada com 100 sacas de milho, e depois a gente solicitou mais e veio mais 30, mas praticamente acho que já está esgotado esse programa do milho, né, desse milho do troca-troca já está esgotado. É um programa interessante também. A pessoa pode ir na Secretaria da Agricultura lá ver lá com a dona Maristela lá, mas praticamente já está no limite já. E o outro assunto aqui que eu queria ver uma opinião também, uma análise dos nossos convidados, é sobre esse projeto agora que foi encaminhado sobre a criação do sistema de expensão municipal para produtos de origem animal, né, que está encaminhado esse projeto aí, e como que isso pode beneficiar aí principalmente o pequeno produtor, que daqui a pouco produz aí uma agroindústria familiar, que a matéria acompanha muito. Se vocês já têm aí uma análise sobre esse projeto ou não. Eu acho assim que é muito importante, muito interessante a questão da agroindústria, do processamento, né, dos produtos e das possibilidades que o produtor tem. Só é possível se trabalhar com agroindústria voltada a produtos de origem animal se existir o serviço de inspeção, para que o veterinário ou o profissional habilitado vá lá e confira que aquele produto é adequado ao consumo humano e tal. E isso acaba viabilizando todas as propostas. Camaquã, a gente tem já alguns empreendimentos que trabalham com a parte animal, né, que já tem acompanhamento. Suínos e aves. Tem suínos, e peixes também, né? A questão do Arnaldo ali, dourados, do Pescados Dourados. E isso abre uma possibilidade muito grande. O que a gente fala, até durante a Expo Camaquã agora, na secretária, a gente teve uma participação do pessoal da Secretaria do Desenvolvimento Rural, o Hérbio e mais o colega dele lá, tiveram ali conversando com nós sobre as legalizações, né, das atividades de agroindústrias,
né? E uma exigência é que exista o serviço de inspeção. Então, Camaquã já está habilitado para a execução de todas essas propostas que tem relacionadas a qualquer produto de origem animal. A gente tem alguns entraves ainda com algumas atividades, por exemplo, da avicultura, principalmente de ovos, né? Por uma questão de aves migratórias, que aqui é uma rota de aves migratórias, a gente tem relacionadas à inspetoria veterinária, né? Alguns entraves nesse sentido, que são entraves técnicos também, né? Que têm que ser trabalhados. Mas em todas as outras partes, desde processamento de laticínios, né? Laticínios, peixes, suínos, bovinos, então o Camaquã está apta agora para receber propostas nesse sentido. Nós não tínhamos então esse sistema não, até então. Assim, ó, o SIM já existe em Camaquã há bastante tempo. Só que Camaquã está se habilitando para o SUSAF. E esse projeto que subiu para a Câmara, até pedimos em regime de urgência, foi trabalhado muitos dias, nós estivemos trabalhando lá o técnico agrícola, o Zé Luiz, o veterinário James, a Rejane, então esse cara trabalhamos muito forte, uns quantos dias na montagem desse projeto, porque esse projeto, o SUSAF esteve nos visitando em Camaquã. O SUSAF é o sistema do Estado, sim, é municipal, o SUSAF é do Estado, nos visitou em Camaquã, fez uma vistoria e nos fez algumas ponderações do que nós tínhamos que fazer adequação. E uma das adequações que o SUSAF sugeriu foi a atualização da lei do SIM, porque a lei do SIM já existe, o SIM já existe. Então esse projeto é para atualizar a lei, para nós poder estar apto pelo SIM, pelo SUSAF, porque o SIM, o produtor que tem, por exemplo, o Arnaldo, que foi falado que é do peixe, ele só consegue vender o produto dele em Camaquã. Aqui para dentro da cidade. Para dentro da cidade. Quando nós tiver o SUSAF, que tiver tudo funcionando pelo SUSAF, ele vai poder vender em todo o estado do Rio Grande do Sul. Pode pegar sua mercadoria, tanto o Arnaldo, as agroindústrias, que nós tivemos aquela palestra ali na Expo Camaquã, que veio o Herb, veio o Aníbal, acho que é o rapaz que vieram lá da Secretaria de Desenvolvimento Rural, para dar uma palestra sobre como as pessoas se credenciar para ter a sua agroindústria credenciada. Porque ele só pode vender se tiver tudo credenciado. Ele vende em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Mudou a legislação agora, faz pouco tempo que permite isso. Né? Sim, mas tem que ter o SUSAF. Sim, se o município tiver só o SIM, é Serviço Municipal de Inspeção. E o SUSAF é para todo o estado. Aí se credencia, os guri lá, os veterinários e o Zé Luiz, eles fazem. Mas vai ser através do SIM agora, no caso. Sim. Por exemplo, se o estabelecimento for credenciado no SIM, automaticamente ele vai estar no SUSAF também. Se tiver a hora que nós tiver o SUSAF aprovado, Camaquã tem o SUSAF. Quem vai fazer as fiscalizações é todo o pessoal do SIM. É uma parceria. Hoje por exemplo, uma agroindústria que tenha hoje em Camaquã, ela teria que, se ela quer vender para fora, ela teria que procurar o Estado sozinha, não seria através do SIM. Mas para ela fazer, ela teria que se credenciar direto no Estado. Né? Sim. E agora, hoje, esse projeto, no caso, então, ele vai simplificar as coisas. Sim, esse projeto é para a atualização da lei do SIM. Né, que é o SIM para ser, porque para o município ter o SUSAF, o SIM tem que estar adequado, tem que ter a lei, tem que ter um decreto que faz todo um regramento, como é que funciona tudo, de acordo com o CISPOA lá, que é do SUSAF lá do estado. E essa lei sendo aprovada, a gente vai encaminhando tudo para nós, o quanto antes nós ter o SUSAF aprovado no nosso município, que as agroindústrias vão se credenciar, porque até vai surgir mais interesse das pessoas que trabalham com esse negócio, com a produção animal, de produtos animais, tendo o SUSAF, porque se tiver só o SIM, ele só vende em Camaquã. Aí a sua linguiça, lá o seu embutido, as coisas tudo, eles só venderiam em Camaquã. Tendo o SUSAF no município, ele pode vender na Chuvisco, Carambaré, em vários municípios, né, André? Isso. E isso a gente tem que parabenizar também esse esforço aqui da Secretaria de Serviço de Inspeção Municipal, porque Camaquã é um dos primeiros municípios que está se habilitando para dar esse segundo passo, né? Porque se a gente entender assim, a legislação ela tem uma pequena variação do que é exigido no município e o estado, e eles a ideia dessa proposta aí é conversarem os dois serviços
e chegar no meio termo, onde se possa, a exigência que o SIM aqui de Camaquã exige seja aceita pelo Estado. Exatamente, então, que o produto das agroindústrias aqui de Camaquã podem ser vendidas não só dentro de Camaquã, porque a lei aqui de Camaquã exige tem certas necessidades, né? Do Estado é pouca variação, então eles se conversaram e agora se nivelaram. Sim, essa lei até, inclusive, o Zé Luiz, lá, que é o nosso técnico agrícola que trabalha no SIM, ele já encaminhou para o SUSAF em Porto Alegre, um departamento, acho que o CISPUA, lá um departamento, e eles já deram ok, que a nossa lei está dentro do padrão. Agora nós só estamos esperando a aprovação da Câmara, que aí ela é aprovada pela Câmara, o prefeito sanciona, aí ele vai fazer o decreto, né? E o prefeito Abner, diga-se de passagem, que foi quando ele era secretário da Agricultura que ele já começou a dar andamento no SUSAF, lá em 2019. E aí agora a gente está para fazer a saída, a reta final para nós obtermos o SUSAF. Agora em julho vai estar aprovado o projeto. Está em regime de urgência, né? Sim, eu acho que mais não sei se na segunda-feira não entra, porque a sessão já saiu, a ordem do dia já foi feita na sexta-feira, e agora para a semana que vem provavelmente baixou para as comissões, porque quarta-feira a sessão foi na quarta devido ao feriado, baixou para as comissões, provavelmente o pessoal vai trabalhar lá e provavelmente na próxima segunda, dentro do mês de julho, vai estar talvez sancionada já, e aí vamos esperar o decreto. O prefeito Abner trabalhou muito nisso quando era secretário, é um desejo dele que o SUSAF seja aprovado para Camaquã, porque nós vamos poder trabalhar e vai dar mais serviço para o André, para o Emerson. Eu já ia pedir a palavra. Vai dar mais serviço para ele, porque aí o pessoal vai ter uma visão de que ele tendo a agroindústria dele, ele não vai vender só para 60 mil habitantes de Camaquã, vai ser para o estado todo. Hoje a gente tem duas agroindústrias mesmo que são voltadas à parte animal, que é do Luiz Antônio ali, que vende. Os dois vendem na feira do produtor, inclusive, que está ocorrendo nesse momento ali, né? A gente convida a população e quem quiser comprar lá na feira do produtor. Lá, além das hortaliças, vocês vão encontrar lá duas agroindústrias, que é o Dourado Pescados, que vende filé de peixe o ano inteiro, né? Não é só na Semana Santa, então se pode comprar peixe em Camaquã o ano inteiro. E também tem o Luiz Antônio, que vende de suíno, né? Ele tem um abatedor de suíno aqui na Capela Santo Antônio. Então também comercializa lá, são orientados e fiscalizados pelo SIM municipal. Faz a fiscalização deles lá. Então todo o produto que eles comercializam ali é de altíssima qualidade, inspecionado pelos profissionais dos serviços de inspeção. E a partir do momento que o SIM der esse próximo passo aí, passar SUSAF, eles vão poder comercializar também para fora do município, com a mesma inspeção aqui que eles têm até hoje. Isso é mais um trabalho que a Emater executa também, né, na questão tanto dos cadastros de agroindústria, desde os projetos para a agroindústria, o financiamento, encaminha os financiamentos. Então, tudo começa por lá, né, secretário pela Emater. Mais um trabalho agora para nós aí, né? Que vai ser, mas é muito interessante porque isso amplia muito a comercialização, a possibilidade de comercialização. Vai ser um incentivo a mais, possivelmente, para regularização, né? Porque vai ter uma abertura de mercado maior, né? E o que a gente sempre fala, assim, mesmo existe um caminho sempre de uma agroindústria, né? Ela não começa como uma agroindústria já. Ela começa com alguém que vende na rua, que faz uma feira, que mostra o produto dela, como nas mostras e feiras que a gente promove, e depois a decisão de fazer uma agroindústria e legalizar o produto e poder comercializar no comércio tradicional, não só em feiras também. Ninguém legaliza uma agroindústria sem ter vendido na rua, né, André? Primeiro ele começa vendendo, ele vê que vai crescendo, o negócio vai crescendo, mais pessoas vão comprando, é de boa qualidade. E essa é uma questão que eu acho muito interessante da própria Emater, e acho que é importante até Secretaria Municipal, Estadual, todas, de não criminalizar, né? Não é criminalizada essa venda irregular, de certa forma, não está legalizada, né? Mas ao mesmo tempo entender que, por exemplo, a Senilda lá do Biscoitos Confel agora vai sair na revista Prêmio Prime, a gente fez uma matéria, ela tem 10 anos de indústria regularizada, mas ela tem 15 que ela faz bolacha. Teve 5 anos ali que ela fez não regularizada, mas
um produto de qualidade, vendeu de porta em porta, vendeu em casa, enfim. E tem a questão fiscal e sanitária. Mas é importante que fiscaliza. Antes de se proibir que a pessoa faça isso, se preste esse apoio para que ela possa regularizar, né? Não simplesmente proibir ela de fazer aquela atividade econômica, né? E esse é um papel importante que eu vejo muito que a Emater faz, através aí também da Secretaria de Agricultura, que é fiscalizar e orientar também, não só é que o início sempre é artesanal, no tipo artesanal é que possibilita não estar dentro dos critérios sanitários e fiscais. Hoje, por exemplo, na Serra, se for na Serra, os queijos artesanais que existem lá, vinhos artesanais, todos eles começaram dessa forma, né? Começam ali trabalhando. E isso hoje a legislação está muito flexível. Mas imagina 15 anos atrás como era, as exigências que tinham. A mesma exigência que existia para a vinícola Aurora lá. A grande indústria tinha para o pequeno produtor. Era para o Molon ali, que produz aqui no interior de Camaquã, não é mesmo? Hoje já tem algumas flexibilizações de acordo com o tamanho do empreendimento. Então, equipamentos também, as indústrias hoje estão produzindo equipamentos que garantem aquela qualidade industrial quase, mas numa escala bem menor de produção, então bem mais baratos também. E isso ajuda bastante. E isso a gente deve muito ao sistema ali que foi utilizado na Serra, né? E que os produtores sempre venderam na feira e depois passaram às suas agroindústrias. E hoje são grandes, a Cenilda é um exemplo, uma grande indústria lá de biscoitos que a gente tem aqui, que é um orgulho para Camaquã, né? Mas que começou nesse formato aí. E já vende para o comércio hoje, né? A Cenilda, inclusive, participou da Expo Água Fubra lá. Está inscrita, escrevemos ela na Expo Inter também, Expo Inter vai participar também. Que é mais um trabalho da Emater, naquele galpão da agricultura familiar da Expo Inter, lá todas aquelas agroindústrias, a Emater e FETAG, que auxiliam ali, que encaminham, né? A Cenilda está inscrita, então a gente está torcendo para que ela seja selecionada. Se ela for, a gente vai fazer uma matéria, né, explicando. Talvez até mesmo lá na Expo Inter. Lá na Expo Inter. Falar com ela direto de lá. Isso é um ganho muito importante. A gente fica muito feliz assim, quando um projeto que a gente viu nascer assim, de uma pessoa que vendia nas casas, inclusive no escritório de Emater, lá com a cestinha de bolacha, hoje chegar na Expo Inter. Principalmente ela, porque ela deu um depoimento no programa da Emater, né? Que ela começou a fazer os produtos dela porque a filha dela era especial e ela não podia fazer outra coisa. Então, para ela cuidar da filha, ela agregou as duas coisas. Então, ali é bem bacana a história. A gente contou também essa história aí vai ser dia 11 de julho. Também. Dia 11 de julho vai estar na revista aí. A Emater fez a reportagem em vídeo, a gente tem ali em revista também. 11h06 agora, agradeço a participação. Nós conversamos hoje aqui com o secretário de Agricultura e Abastecimento, Rogerinho, os representantes da Emater, o André e o Emerson, e fica o convite já para quando for divulgada a data das inscrições para essas propriedades, virem no Clique divulgar também, tanto no Controle Geral quanto no Campo em Dia, que eu tenho aí de segunda a sexta-feira de manhã cedo, ou no Bom Dia Camaquã. O dia que for divulgar a data, já pode contar com a gente também para estar divulgando e ajudando aí a divulgar essa operação A Terra Forte. 11h07, um rápido intervalo e nós já voltaremos com as participações aí dos nossos próximos convidados. Você está ouvindo o Controle Geral, a sua revista semanal das 8h30 às 11h30 da manhã com Alvorino Oswald. Já estamos de volta, não saia daí.